Passado alguns meses, um colega de sala de aula, ele chegou para mim e falou assim: Anderson, tu já viu a sala de estudos aqui do cursinho? Aí eu disse: sala de estudos? E tem essa sala de estudos? Ele: sim, cara, todo dia à tarde eu fico lá estudando. Fica aí um dia para tu ver como é. Aí eu: tá certo. Nesse dia que ele me convidou, eu fui acabar as aulas pela manhã se encerraram, eu fui em casa almoçar e voltei. Quando eu entrei na sala de estudos, eu recordo que eram 3 fileiras, uma na parede, com o pessoal sentado de frente para a parede, 2 no meio, com a turma sentada de frente um para o outro, né? Mas tinha uma divisão e o outro na outra parede, então era praticamente 4 filas eu acho que eu não sei se tinha umas 30 vagas na sala. Eu cheguei nessa sala de estudo, quando eu entrei, que eu vi aquela quantidade de gente estudando para concurso, eu também já tive aí um primeiro impacto. E aí eu me sentei ali do lado, peguei meu caderno, igual fazia em casa, e comecei a estudar, como fazia em casa. De repente eu começo a olhar para o lado, e o cara lá resolvendo prova, olho para o outro, o cara com um livro aberto, e o outro com um livro resumo. Então comecei a ficar: eu só estudo pelo caderno. E a turma lá com um computador, com Vademecum aberto, era assim, aquelas coisas cheias de post-it, né? E eu comecei a olhar e dizer: esse meu estudo aqui tá um pouco fraco. Eu acho que eu não vou conseguir, eu não entendi ainda como é isso aqui. E comecei a observar esses colegas que estavam ali do lado estudando. E nos primeiros dias eu ficava ali 2 horas, olha, cansadíssimo. Então eu ia para casa 5, 6 horas da tarde e todo mundo que estava lá continuava lá, né? Óbvio que o pessoal se levantava, tomava um café, lanchava, mas tipo, eu notei que nos primeiros dias eu ia embora e aquele pessoal continuava lá. E aquilo começou a me incomodar. Eu comecei a olhar e dizer: rapaz, esse cara aqui tá aguentando até 7, 8 da noite, eu vou ficar mais um pouco então. E essa influência, né, eu me senti quase obrigado a ficar. Então comecei a me organizar melhor. Já comecei a não ir para casa almoçar, almoçava lá próximo do cursinho e levava um lanche de casa para a parte da tarde e comecei a aumentar minha carga horária gradativamente, aí ao longo de semanas e depois de meses. Recordo que isso, eu passei aí uns de 2007, de julho, que quando eu iniciei o curso, eu fui entrar nessa carga horária um pouco maior a partir de mais ou menos de novembro só, que foi quando eu comecei a ir para a sala de estudo. Então comecei a olhar e me senti pressionado a ficar também. Eu comecei a ficar mais tempo e o interessante, gente, era porque no intervalo a gente perde um pouco disso hoje, porque os cursos presenciais, mesmo com transmissão online, nós não temos tanto aquela convivência como tínhamos no passado, né? Salvo as suas exceções que nós temos por aí. Porém, eu nós tirávamos um tempo de intervalo, saíamos para o café, então comecei aos poucos a fazer algumas amizades. A gente saía para tomar um cafezinho ali, no cursinho mesmo, um cafezinho gratuito no cursinho, e naquele momento começava a rolar uma interação, começou-se ali a um ciclo de amizade, né? E eu comecei a trocar ideias com os colegas de como se estudava, né? E aí que eu fui percebendo, e aí que eu fui vendo e aprendendo como aquela galera, tinha alguns que já estavam há mais tempo ali, 1 ano, 2 anos à minha frente, todos os dias, e, e eu fui captando aquelas informações, absorvendo e mudando minha forma de estudar. Fui percebendo aos poucos onde eu era mais fraco e eu precisei realmente fazer uma base de pegar livro, que hoje está meio escasso, a turma não pega mais livro para estudar, só quer estar resumo, 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 resumo. Mas para mim, eu já deixei isso muito claro em outras ocasiões, o livro continua sendo fundamental porque ele te ajuda a desenvolver um raciocínio, até um raciocínio jurídico, um raciocínio lógico, para que você possa entender e compreender a disciplina. Então, e se você ler uma vez, você vai entender. Se você ler 2, 3, 4, 5, 10, na 10ª você vai ampliar ainda mais os seus conhecimentos. Então eu fui aprendendo com os colegas e essa convivência do dia a dia, esse ambiente que se criou,
ele foi muito benéfico para mim, porque tanto eu passei a aprender com os colegas como se estudar, aumentei minha carga horária, porque aquele passou a ser meu ambiente, aquela passou a ser minha turma, né, minha convivência diária, e eles chegavam 8 da manhã como eu, e saíam alguns 7, outros 8 da noite, tinha gente que esticava até 10, e eu comecei a seguir esse ritmo, todos os dias, aula de manhã, estudo à tarde, estudo à noite, eu não tinha outra coisa para fazer, tá? Na época não, eu tive essa condição que meu pai me deu de poder estudar, né? E em outro momento nós vamos falar sobre isso, conciliar trabalho e estudo. Mas nessa época eu tive essa oportunidade. E que bom que eu tive essa oportunidade. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade, porque eu tive que refazer minha base praticamente do zero, né? Eu notei que às vezes eu vi um colega que estava estudando há 2, 3 anos, ele já conseguia revisar os resumos dele, algo que eu não tinha ainda. Então naquele momento eu tive que ter um pouco de paciência, controlar minha ansiedade e saber que ali era o início de uma jornada longa e que a minha base era muito fraca.